Olá, seja muito bem-vindo ao dia 104 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Reis, hoje são os capítulos 6 e 7. E aqui nos capítulos 6 e 7 de 1 Reis está a construção do templo. Então, assim, Davi queria muito construir um templo para o Senhor, mas Deus não permitiu, deixando isso para que o filho de Davi, no caso Salomão, né, ou então o filho que assumisse o trono, fizesse este templo. E no capítulo 6, ele começa falando: no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Gente, olha quanta coisa a gente já leu até aqui. A gente que esses dias estava lendo Êxodo, do povo que saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão. E agora a palavra do Senhor diz que depois de 480 anos eles construíram uma casa. Se você bem lembra, no deserto eles tinham o tabernáculo. Né? Então o tabernáculo ele andava junto com o povo, ele ficava no meio do povo, né? Se você lembra, teve ali a construção e ali o Senhor mostrou quem ficaria à frente, quem ficaria atrás, quem ficaria dos lados, a porta. O Senhor deu o mapa de como deveria ser desenhado. Então andou ali no deserto com o povo, conforme o Senhor direcionava, eles levantavam, se movimentavam. Mas agora, depois de 480 anos, é edificado um templo fixo. Então agora não mais eles levariam para lá e para cá. Agora eles tinham um lugar fixo aonde ir até lá para adorar, né, a oferecer os holocaustos, né, os sacrifícios e tudo mais. E aí, quando Jesus veio, passou pela cruz do Calvário, ressuscitou e está vivo, Deus não mais, né, não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos, mas agora eu e você somos templos do Espírito Santo. E a palavra de Deus também diz, né, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus fala. Essas são as palavras de Jesus. Onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então essa é a ideia de igreja. Bom, se você está me ouvindo até aqui, você já sabe o quanto eu amo a igreja de Jesus. Eu amo igreja, eu amo culto, amo igreja. Eu gosto muito de participar, sou ativa na igreja, gosto sim de ensinar, de aprender, enfim, eu amo igreja. Mas o que Jesus veio trazer para nós é sobre a reunião dos santos, né? Então, por que eu amo igreja? Porque é um lugar onde as pessoas vão porque amam Jesus e querem aprender mais dele, né? Então isso não mudou do Antigo Testamento até aqui. Não mudou desses 480 anos depois que eles saíram do Egito. Porque o que o Senhor sempre quis de nós foi que o adorássemos, né? Os olhos do Senhor passam por toda a terra para estar com aquele cujo coração é inteiramente dele. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer presente, para estar com aquele cujo coração é inteiramente dele. Isso não mudou. Isso, inclusive, está registrado aqui no Antigo Testamento. Não vou lembrar o endereço do versículo, porque ainda não decorei assim, mas está escrito. Mas, enfim, então aqui Salomão edifica o templo e agora eles passam a ter uma casa fixa, que era isso que Davi queria. Davi queria ter um lugar assim, este lugar. Nós temos que vir até Deus. Nós temos que buscar o Senhor. De novo, isso não mudou. Nós devemos continuar buscando o Senhor.
A diferença é que agora eu e você podemos entrar no nosso secreto. Sempre foi assim, mas com Jesus é mais forte isso, porque até então, como o ser humano, nós entramos muito fácil no legalismo, no ritual, na matemática, né? Então, para adorar o Senhor. E o que o Senhor quer de nós são coisas espontâneas, é uma oração espontânea. Então, Jesus, Deus, não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Habita em mim e em você. E quando nos reunimos, Jesus está ali. Então, quando você está na sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, e ali vocês buscam o Senhor está ali. Ah, mas quando eu busco o Senhor sozinho, eu moro sozinho, e agora? O Senhor também está ali. Mas igreja se faz com 2 ou mais, sempre. E então Salomão começa a edificar o templo. A palavra do Senhor diz aqui que ele demorou 7 anos para edificar o templo. Quando Deus viu o que Salomão estava fazendo, construindo e tudo mais, no capítulo 6, verso 11, nós lemos: Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. A palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor é eterna. E isso daqui não mudou. Porque assim, a vinda de Jesus não veio invalidar o Antigo Testamento, mas veio validar o Antigo Testamento. Falar assim, olha, eu vou contar para vocês o que vocês ainda não entenderam. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo, isso não muda. Se você andar nos meus estatutos, se você executar os meus juízos, ou seja, se você praticar a justiça de Deus, guardar todos os mandamentos do Senhor, o Senhor estará com você. Aqui ele fala no meio do povo, ou seja, eu vou honrar esse templo que vocês estão querendo, porque aqui o Senhor permitiu a construção desse templo. E eu vou sim habitar no meio de vocês. Só que quando Jesus veio, Deus falando assim, agora eu vou habitar em você, que é o Espírito Santo. Que lá na frente, no livro de Jeremias, Deus diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então, não é mais Deus no meio de nós, é Deus em nós. E quando nós nos reunimos, quando nós nos juntamos, quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, a glória de Deus se manifesta, porque Deus está em nós. E essa é a glória da igreja. A igreja existe para manifestar, para mostrar aos povos a glória de Deus. É por isso que a nossa família tem que ser uma família temente ao Senhor, para manifestar o que é uma família segundo o coração de Deus. O que é uma empresa segundo o coração de Deus. O que é um estudo, o que é um estudante segundo o coração de Deus. Então aqui Salomão edifica o templo e no capítulo 6, verso 37 diz: No 4º ano, no mês de Ziv, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. E é interessante porque 7, né, segundo a Bíblia, é o número da perfeição. Por quê? Porque o Senhor descansou no 7º dia. Porque foi no 7º dia que Deus olhou e ele viu que tudo que ele deveria ter feito, ele fez. A obra do Senhor é completa. O Senhor descansa no 7º dia, por quê? Porque em 6 dias ele criou todas as coisas.
Então, no sétimo dia, ele descansa. Então, o 7 na Bíblia é a perfeição. Então, no sétimo ano ficou pronto, ou seja, tudo que deveria ter sido feito, foi feito. E aqui no capítulo 7 fala sobre o palácio de Salomão. Aí Salomão vai construir um palácio para ele, já que ele tem muito dinheiro. E também para caber todas as esposas com quem ele foi casando. E ele demorou 13 anos para concluí-lo. Mas o que eu quero frisar aqui é que no capítulo 7, verso 51 diz: quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, ou seja, o templo, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Amém. O templo do Senhor, a gente vai ver daqui para frente, porque assim, o templo do Senhor, ele era o símbolo do nosso Deus. Lembra, Deus não deixa ninguém fazer imagem, nem escultura, porque senão a pessoa fica adorando aquela imagem, né? Fica idolatrando aquela imagem, se esquece de adorar a Deus. Então, assim, adorar a Deus sempre foi algo assim muito, muito de fé. Por quê? Porque Deus, por exemplo, Deus ele se manifestou a Moisés na sarça ardente. Mas para Abraão sempre foi Deus falando com Abraão. Como que Abraão sabia que era Deus? Me conta. Pela fé. Por isso que a palavra do Senhor diz, é pela fé que sois salvos. Então, Deus nunca permitiu que a gente fizesse nada que remetesse assim, uma imagem para ficar se prostrando. Deus permitiu sim os altares em memorial. Então, assim, levanta um altar para fazer menção, uma memória, meu Deus, mas eu não posso adorar, idolatrar este altar, porque Deus não está ali, entendeu? Então, o templo, o Senhor permitiu que fosse edificada aquela casa para as pessoas virem, né? Como eu falei, tinha um tabernáculo no deserto, mas agora tinha uma casa com uma residência fixa. E os povos, quando eles vão entrar em guerras com Israel, eles profanam e muito este templo, para zombar de Deus. Mas tudo bem que Deus não estava ali, né? Mas era um símbolo, era uma simbologia da fé do povo de Israel. Era para mostrar aos outros povos quem era o nosso Deus. Qual era o Deus que Israel servia. Por quê? Porque os outros deuses, eles também tinham templos, eles tinham imagem, aí sim, eles tinham imagem de escultura e tudo mais. Deus nunca permitiu. Mas Deus permitiu o endereço fixo de uma casa, um templo majestoso. Inclusive aqui em São Paulo, que tem o Templo de Salomão, que foi construído pela Igreja Universal do Reino de Deus, dizem que ela é bem fiel ao que está escrito aqui. As medidas e tudo mais, dizem. Eu nunca fui visitar, pretendo ir um dia, até hoje eu não fui, mas quem já foi disse isso, que ela foi desenhada. Mas, enfim, é um memorial, porque Deus também não está ali. Então esse templo, daqui para frente a gente vai ver muito, que até pessoas, né, alguns profetas, os servos do Deus vivo, eles choravam quando viam o templo ser destruído, porque era um símbolo, né, fazia menção à fé deles. Eles sabiam que Deus não estava ali, mas era um jeito deles se posicionarem e mostrar para os outros povos: nós temos um Deus que tem uma casa, que está aqui no meio de nós, e nós o adoramos. E Davi, me chama a atenção que Davi ardia tanto no coração dele, e mesmo Deus não deixando que ele edificasse, ele deixou coisas, ele deixou utensílios, ele deixou ouro, deixou prata, para que fosse colocado na casa do Senhor. Davi disse assim: eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora, mesmo depois de morto. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero que isso seja colocado no templo. E Deus espera isso de mim e de você. Que a gente saiba que o que nós fazemos durará mesmo depois da gente morrer. Até porque a morte é uma passagem. Mas Davi, ele era tão zeloso com o Senhor, ele queria tanto
né, fazer alguma coisa para Deus que ele deixou para mesmo depois de morto fosse colocado. Não tô falando, óbvio, para você falar assim, ai, eu tô deixando isso daqui para a igreja. Não, não é isso. Mas entenda, onde está o seu temor ao Senhor? Cadê a sua paixão? O seu amor pela igreja, pelas coisas de Deus? Como você tem cuidado da sua vida devocional, da sua intimidade com o Senhor? Onde houverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Você tem se reunido com pessoas para glorificar a Jesus, para que a presença de Jesus seja manifesta? Com quem que você tem andado? Porque talvez você esteja andando com pessoas que não glorificam a Deus. E ao invés de você influenciar essa pessoa com o reino, com as novidades do evangelho, você que está sendo influenciado aí pelo mundo, tendo esse pensamento progressista de que a Bíblia é só mais um livro, ou então de que tá tudo bem se divorciar, tá tudo bem deixar o seu filho ter o sexo que ele quiser ter, indo contra a biologia. É você que está influenciando o mundo ou o mundo está influenciando a sua mente? Davi queria tanto participar do que Deus iria fazer, porque Davi já tinha os olhos no futuro. Deus disse, eu vou deixar o seu filho edificar um templo. Davi confiou em Deus em todo o tempo. Ele falou assim, então tá bom, Senhor. Já que o Senhor vai permitir que meu filho construa um templo, eu vou deixar ouro, prata e muitos utensílios para a sua casa, porque eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar de fora. E Salomão honrou a memória do seu pai e fez a vontade do seu pai, mesmo depois de Davi ter morrido. Então isso daqui é sobre você fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, que vai continuar fazendo mesmo depois que você morrer. Se Jesus não voltar antes, levar nós. Ai, volta hoje, Jesus. Quero tanto que você volte, Jesus. Mas até Jesus voltar, o que você tem feito? Davi disse, eu não quero ficar de fora. Nossa, imagina o quanto Davi quis ver este templo para esmagar mesmo, para humilhar os outros. Lembra quando Davi trouxe a arca dançando, cantando? Imagina um templo fixo, majestoso, para falar, Deus está aqui. Hoje, como nós somos templos do Espírito Santo, nossa vida tem que remeter a isto de Deus está aqui, Deus está comigo. Eu estou vivendo para a honra e glória do meu Pai, porque Deus está aqui. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por Jesus, que veio, nos salvou, nos purificou e hoje nós somos templos do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nunca envelhece, pela tua palavra que nunca volta vazia. Ó Senhor, não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Não nos deixe de fora do teu plano, Senhor, de manifestar a tua glória através das nossas vidas. Então te pedimos, Senhor, usa as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Manifesta a tua presença nas nossas vidas. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu livramento. Ó Senhor, que a nossa vida seja para te adorar. Que possamos todo o tempo viver com isso em mente, que estamos aqui para te adorar completamente. Nos leva, Senhor, até este lugar, onde realmente adoramos o Senhor e manifestamos a tua glória por onde quer que a gente passe. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.